Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Victor Reuter. Esse é o segundo vídeo da série de introdução ao mercado de maquetes eletrônicas. É uma série que eu estou fazendo principalmente para quem está iniciando ou para quem sente algumas dúvidas aí. E o tema da nossa aula de hoje, que será a aula 2, será qual computador ideal para trabalhar com maquetes eletrônicas. Se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu também estou deixando aí na descrição o link para você cadastrar seu e-mail na minha lista de contatos. Ela é muito importante porque se você gosta de maquetes eletrônicas, se você quer receber dicas, várias coisas aí como blocos, eu recomendo que você se cadastre aqui, até porque o YouTube ele não entrega todos os vídeos que eu gravo para os meus inscritos. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, receber um resumão toda semana do que rolou, eu vou estar passando isso para você, caso você faça parte da minha lista. Já até adiantando também uma coisa que eu pretendo fazer com a minha lista, vamos supor que futuramente eu vá trocar de computador e compre um computador novo, eu vou estar mandando um e-mail para você te falando qual foi a máquina que eu comprei, aonde que eu comprei, meu feedback, se eu gostei ou não. Então a minha intenção com essa lista aqui é compartilhar muita coisa, além de só aulas e blocos aí, mas também situações do dia a dia que eu venho a passar e poder te ajudar em certas situações. E já voltando aqui para o tema da nossa aula, qual o computador ideal para trabalhar com maquetes eletrônicas, se você tem essa dúvida, eu te digo uma coisa, não é só você, porque eu como professor, através dos meus cursos online, através aqui dos vídeos do canal, é a dúvida que eu mais recebo. Se eu tivesse que contabilizar, eu vejo que todo mundo tem dúvida com relação à máquina. E eu queria já fazer um grande pedido aqui para vocês que estão participando e que estão assistindo a esse vídeo. Vamos criar aqui um material através dessa aula para que qualquer pessoa que tenha dificuldade na hora de escolher um computador consiga ter as informações que ela necessita aqui. E como que eu vou pedir essa tua ajuda? Complemente tudo que eu vou falar nessa aula nos comentários. Então, se você tiver coisas a acrescentar, se você tiver, enfim, dicas além do que eu estou falando aqui para dar, complemente participando dos comentários, tá? E quando a gente pensa em escolher qual computador para trabalhar com maquetes eletrônicas, nós temos muitas dúvidas dentro dessa grande dúvida, né? E a primeira delas é, você vai pensar, eu vou trabalhar com um notebook ou com um desktop? Então, eu vou te dar a minha opinião aqui e te falar quais são as vantagens e desvantagens. Trabalhar com um desktop, eu acredito que hoje seja a opção ideal, caso você vá fazer um grande volume de imagens, né? Caso você queira a maquete eletrônica como uma fonte de renda para você, porque o desktop, ele com certeza ele vai ser mais poderoso do que um notebook, até em questão de custo-benefício, né? E é o ideal você montar uma estação de trabalho para poder usar ali o máximo da performance da máquina que você vai comprar ou montar. Já um notebook, ele é muito prático se você é uma pessoa que está sempre viajando, ou principalmente se você estuda e precisa ir para a aula com um notebook. Se bem que eu não recomendo que você invista todo o seu orçamento em um notebook, né? Porque o valor que você vai gastar em um notebook extremamente poderoso, você poderia montar um desktop bem mais poderoso do que esse notebook. Eu aqui hoje, no meu dia a dia, eu tenho o desktop e o notebook. Mas por quê? Eu tenho o hábito, às vezes, de ir em escritórios, prestar uma consultoria, coisas do tipo, treinar funcionários. Então o notebook é muito útil para mim nessas situações onde eu preciso me deslocar para outros locais e ele me atende super bem, mas ele fica muito para trás do que eu consigo com o meu desktop, principalmente trabalhando aqui com 2 monitores. Então essa é a minha dica para você. Se você quer trabalhar com maquetes eletrônicas a um nível grande, de grande volume de imagens, ser mais lucrativo, né? Ter a maquete eletrônica como algo onde você pretende produzir bastante, não só para outras pessoas, mas talvez até para o seu próprio negócio, eu recomendo que você comece pelo desktop. Agora que você já se decidiu, né, se você vai começar pelo desktop ou pelo notebook, de acordo com o que eu te falei, quais são as suas necessidades, aonde você vai comprar e qual marca, né? Essa é a segunda dúvida que surge aí. Então eu estou indicando para você aqui alguns sites e algumas marcas. Eu costumo falar muito para os alunos o seguinte: indicar um computador, eu levo como se eu fosse indicar para você um carro
ou uma moto, seria algo que eu já usei e que eu não tive problema. Então esses sites que eu estou passando aqui para você são sites que eu conheço, são marcas que eu já trabalhei e que eu nunca tive problema. Então se você quiser acrescentar também nos comentários outras sugestões, fica aberto aqui para que a gente possa crescer ainda mais essa lista. Se você for trabalhar com notebooks, eu recomendo que você compre notebooks da marca Avel ou da marca Dell. Já mostrando um pouquinho para você aqui o site da Avel, eles são notebooks aí de alto desempenho, é uma marca que veio crescendo muito, fazendo notebooks focados aí para questão de games mesmo, né? E como eles tiveram muitas pessoas também desse ramo de trabalho, de renderizações, tanto de vídeos quanto de imagens, eles criaram outras linhas também. Então você tem aqui notebooks gamers e notebooks profissionais. Por exemplo, você tem aqui uma seção para arquitetura, para design, fotografia, e os notebooks eles são excelentes, inclusive é a marca que eu tenho e trabalho aqui. Uma grande vantagem também da Avel é que por eles saberem que são notebooks de alto desempenho, eles têm uma preocupação muito grande com o resfriamento da máquina. Então são máquinas que geralmente vêm com um cooler mais poderoso, para você não ter problemas de aquecimento. Já a Dell eu recomendo também, principalmente porque quando eu trabalhei com eles o atendimento foi excelente, eles têm também preços muito bons, é uma marca bem conhecida, né, bem conceituada, então eu acredito que caso você opte em comprar um computador, um notebook com a Dell, você não venha a ter problemas. Qual computador você vai escolher, você vai entender mais para frente aqui ao longo das aulas, quando eu falar sobre questão de processador, memória RAM, e aí você vai buscar dentro do site que você achar melhor e que estiver dentro das suas condições, o computador ideal para você trabalhar. Mas sinceramente, se eu for recomendar notebook, eu recomendaria para você o Avel. Já falando para vocês sobre desktops, aonde comprar, Terabyte é um dos primeiros sites aí que eu recomendo e inclusive foi com eles que eu fechei o meu último computador. Eu pesquisei muito entre todas as opções que eu estou passando aqui e eu gostei muito do que eles me ofereceram. Eu comprei uma máquina com eles aqui, eu estou bem satisfeito com o atendimento, prazo de entrega, tudo, o suporte, então eu não tenho realmente o que reclamar. Aqui você tem seções onde você pode explorar diferentes tipos aqui de desktops, né? Você pode escolher gabinete, enfim, processador, várias coisas. Eles vendem também peças separadas que você pode vir a estar comprando depois. Eu comprei o meu computador com eles com 16 GB de RAM e depois vim a comprar mais memória com eles aqui e tudo perfeito. Eu não tenho realmente o que reclamar. Você tem aqui as linhas que você pode explorar, tem a linha gamer e aí você tem aqui os preços, você pode acessar, inclusive personalizar a sua máquina. O site da Kabum ele também é muito conhecido, né? Muitas pessoas compram aqui não só um computador completo, mas se você tiver um conhecimento técnico ou tiver até mesmo um amigo que saiba montar o computador ou uma loja que você tenha de confiança, você pode comprar as peças separadas. E o site da Kabum você pode comprar aqui o processador, a memória RAM, a placa de vídeo e com certeza vai sair até mais barato para você, caso você tenha alguém para te ajudar nessa montagem. Então ele é um dos sites onde você pode inclusive comprar as peças separadas. A Pichau ela é como a Kabum, você tem também os computadores ali e os componentes que você pode estar comprando. Então eu recomendo que após essa aula você vai ter uma lista, né, do que é o ideal e que você possa vir nesses sites para fazer o teu orçamento, ver onde fica mais em conta. Eu cheguei a fazer aqui, mas como eu não sei montar o computador, eu preferi comprar o computador pronto já aqui. Então a diferença para mim não estava saindo muito grande, eu peguei na época uma promoção, uma máquina muito boa, já vou falar para você qual configuração que é, quanto que eu gastei, mas para mim valeu a pena comprar já o computador, ele veio montado, tudo direitinho e eu não tive problemas. Um outro site que eu recomendo é a ChipArt, eles também são muito bons, eu escuto falar muito bem deles. Eu quase comprei o meu computador aqui, eu fiquei entre a Terabyte e a ChipArt, mas a diferença de preço estava dando uma diferença considerável, então eu acabei optando pela Terabyte, mas eu quase comprei deles aqui, o atendimento também é muito bom e vale a pena você explorar também para ver as opções. Já fazendo uma observação aqui também que me perguntam, né, Windows ou Mac para trabalhar com maquetes eletrônicas, e a minha resposta para você é o Windows, porque o Mac, primeiro que eu não vou saber te dar as informações com relação aos componentes, eu acho que em questão de custo-benefício, um computador Mac você vai pagar muito mais caro, além de situações que você pode vir a ter de incompatibilidade com alguns plugins e até mesmo tutoriais e cursos que você venha fazer.
a maioria vai estar usando o Windows, então para você não ter diferenças ali em certas coisas, eu acho que você investir em um Mac para trabalhar com maquetes eletrônicas não é o caminho mais ideal. Então eu recomendaria que você utilizasse o Windows, inclusive todos esses sites que eu estou recomendando para você é para que você compre desktops para você trabalhar com Windows. Então vou começar a falar dos principais componentes, o que eles influenciam e como você vai escolher. O primeiro ponto é você pensar sobre o processador. O processador ele vai estar diretamente ligado ao tempo de render das suas imagens. Então quando você vai fazer um trabalho, esse procedimento do programa pegar todas as informações que você passou para ele e gerar a sua imagem vai ser feito pelo seu processador. E quanto mais potente, mais rápido você vai ter a sua imagem pronta ali. As principais marcas são AMD e Intel. E na hora de você escolher um computador, você deve ter atenção em alguns pontos. O preço, claro, porque vai ser o valor que você vai poder pagar por esse processador, mas você deve ter atenção em duas informações, que é o número de threads e também a velocidade desse processador. Então, já entrando no site da AMD, eu vou mostrar para você aqui alguns exemplos. Tem aqui processadores, desktop, vou pegar aqui, por exemplo, o Ryzen. Dentro da linha Ryzen você tem diferentes modelos aqui, né? Então vou pegar, por exemplo, o Ryzen 7, que é o que eu tenho aqui. Ele já tinha até informação ali, mas normalmente o que eu faço na hora de escolher um processador é ver lá naqueles sites qual o equipamento que tem disponível, né? Geralmente nos próprios sites você já vai ter essas informações, mas caso não tenha, você pode pesquisar pelo modelo do processador na internet e vir aqui no site do fabricante para ver as especificações. Então você tem aqui, por exemplo, o Ryzen 7 3800X, você tem que ficar ligado aqui no número de cores e o número de threads. Esse número de threads aqui são quantos núcleos, né, vão estar renderizando a sua imagem. Então quando a gente fala de V-Ray e renderiza uma imagem, nós temos os quadradinhos ali que vão limpando o nosso render. Aos poucos isso vem mudando, né? Hoje em dia nós já temos aí renderizações no modo progressivo, onde a imagem ela vai limpando gradativamente. Porém, quanto mais núcleos você tiver, mais rápido o seu render vai ficar pronto. Aqui você tem também a velocidade, que são os gigahertz. Então, quanto mais gigahertz um processador tiver, mais rápido também ele vai te entregar esse render. Então, resumidamente, o que você precisa saber, se você viu um computador X e um computador Y, o computador X tem um processador AMD Ryzen, esse aqui, 3800X, e de repente o outro tem esse aqui, Ryzen 7 2700Z, você vai verificar quais são as diferenças, né? Então esse processador aqui, por exemplo, ele tem um gigahertz maior do que esse aqui. E se a diferença de preço para você não for considerável, você pega o mais potente. Já entrando no site da Intel também, você tem aqui a mesma coisa, ó, 4 núcleos, 8 segmentos. Os segmentos aqui seriam os threads, né? Então aqui você tem as informações. Se ligue sempre no número de segmentos ou threads e a velocidade também. Então você pode inclusive comparar o desempenho de um Intel com um processador AMD. Outra coisa que eu fiz também na hora de escolher o meu computador, que eu fiquei na dúvida com relação a alguns processadores, eu acessei o site da Chaos Group Benchmark aqui, que é onde estão os testes de renderização com diversos processadores, né, feitos pelos usuários. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e basicamente o que você pode fazer é clicar aqui em Veja os resultados do benchmark e aqui você pode jogar o nome do processador. Então vamos supor que eu achei dois computadores que eu posso comprar e um deles está com o AMD Ryzen 7 aqui 3800X. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui na seção do benchmark, vou dar um Ctrl V, ele não encontrou, então eu posso tentar botar só 3800X, ó. Ele já deu aqui, eu posso entrar para poder dar uma olhada. Aqui ele tem a pontuação desse processador no V-Ray, inclusive também alguns comentários dos usuários aqui, você pode expandir também e ver aqui qual é a pontuação desse processador. Você pode também abrir em uma outra aba, o outro processador, posso colocar aqui i7, e aí eu tenho diversas opções aqui, vamos tentar algum outro. Vou pegar aqui esse i7 9700, então vou botar i7 aqui 9700 e aí eu tenho algumas opções aqui e aí eu consigo ver o V-Ray Score aqui do lado também e eu vejo que o processador da AMD ele tem um score maior do que o da Intel. O que você pode fazer também é clicar aqui em V-Ray 3 Benchmarks para você ter uma precisão maior de tempo, né? Então posso fazer a mesma pesquisa aqui que eu fiz para o outro, que é o Ryzen 7 3800X.
aqui nessa questão de tempo. Então vamos botar aqui Ryzen 3800X. Ele deu um tempo de 1 minuto e 5 para renderizar o teste do V-Ray. Já o processador i7 9700, esse K aqui ele deu na faixa de 1 minuto e 11. Então uma diferença de 6 segundos ali no tempo de render de teste. Lembrando que esse aqui eu acho que ele não é um processador com K no final, né? Então a gente teria que tentar colocar aqui. O K ele é um pouco mais potente, mas seria uma diferença ali de 6 segundos. A gente pode fazer uma outra comparação aqui, por exemplo. Vamos pegar um 2700X. Então eu posso pesquisar aqui 2700X da Ryzen. Ele deu 1 minuto e 7. E eu vou pegar um outro processador da Intel aqui. Então eu vou vir em produtos, processador Intel Core i9, que é um dos mais poderosos aí. Vamos pegar aqui um i9 9900K. Vamos pesquisar aqui. i9 9900. Ele tem o K aqui, ó, tem alguns. Então deu por volta de 1 minuto, 50 segundos. Inclusive esse aqui 48 segundos. Então você consegue, entrando nos sites aí que eu te passei, verificar o tempo do processador, né? E tirar uma média aqui. Então vamos imaginar que de repente, nesse teste aqui, um processador i9 renderizou com 55 segundos e já um i7 com 1 minuto e 5 segundos. Então você tem uma diferença aí de mais ou menos 10 segundos de tempo de render. Para cada minuto ele está dando uma diferença de 10 segundos. Então se você tiver um render de repente 20 minutos aí, você vai ter uma diferença um pouco maior de um para outro. Então você tem que botar na balança, né? Se para você essa diferença de tempo de render vai ser considerável, né? Então foi isso que eu fiz quando eu comprei o meu computador. Eu fui dando uma olhada nos preços e pesquisando aqui, e eu acabei optando por comprar um processador AMD Ryzen 7, né? Lá no site da Terabyte, porque ele estava mais barato. Eu fiquei entre ele e o i9. A diferença para o i9 ali era uma diferença de alguns segundos, porém no preço era uma diferença grande. No momento em que eu estava procurando ali, eu optei pelo Ryzen. E qual o processador que eu te recomendo? Intel ou AMD? Os processadores da AMD, você hoje vai conseguir processadores mais baratos com um desempenho equivalente ou até melhor do que os processadores da Intel. Porém, antes eu trabalhava com a Intel e quando eu peguei essa máquina aqui, eu notei uma questão, que os processadores da AMD, eles consomem mais energia e eles esquentam mais a sua máquina. Então tome cuidado ao comprar um computador com processador AMD com relação ao resfriamento. Então tenha atenção na hora de montar o seu computador se essa máquina vai estar bem resfriada. Quem vai poder te falar isso vai ser o técnico, vai ser o vendedor. Você precisa explicar isso, né, que você vai trabalhar com renderização. E o meu gabinete aqui, por exemplo, eu tento manter ele sempre num lugar arejado. E às vezes até quando eu estou renderizando muitas imagens em sequência e ele está direto ali trabalhando, eu tento até deixar ele um pouco aberto para não ter problemas de aquecimento. Já o Intel ele não esquentava tanto na época que eu tinha, então eu não tinha muitos problemas com relação a aquecimento ali. Então basta você fazer suas pesquisas na hora de escolher o seu processador, ter atenção aqui no número de threads. Quanto mais, melhor, serão mais quadradinhos limpando a sua imagem, e quanto mais gigahertz também, mais rápido vai ser. Isso aqui é como se fosse um motor de um carro, né? 1.0, 2.0. Isso vai influenciar diretamente no tempo de render. E se você quiser ter uma noção de quanto um processador vai ter de diferença para o outro, você pode entrar aí no site da Chaos Group e fazer comparações aqui direto no benchmark de usuários que já fizeram seus testes. A memória RAM ela já é responsável por outras situações, né, e vão ter outras influências aí no teu fluxo de trabalho. Basicamente, a memória RAM ela é uma tecnologia que permite o acesso aos arquivos do seu computador, só que ela é diferente do HD, ela não vai armazenar esses conteúdos de forma permanente. E a memória RAM ela vai influenciar na quantidade de tarefas simultâneas e também vai te possibilitar a criação de imagens mais complexas. A memória RAM existem diversas marcas, diversos fabricantes. Eu prefiro não te indicar nenhuma marca ou fabricante. O que você deve ter atenção é em 2 pontos: a quantidade de gigas e também a frequência da sua memória. E o mínimo que eu recomendo para você trabalhar com maquetes eletrônicas é ter 16 GB de memória RAM no seu computador. Isso eu estou falando com base já em experiências que eu tive tanto em computadores meus quanto de alunos. 8 GB dá para você começar a trabalhar, porém depois de um tempo você vai começar a sentir que você precisa de mais.
Trabalhando com 8 GB de memória RAM, quando você for fazer cenas mais complexas que eu digo aonde você queira trabalhar com um pelo, coisas do tipo, né? Ou trabalhar com muitos elementos na tua cena, você pode vir a ter o teu SketchUp ali, o teu programa fechando por falta de memória. Basicamente, quando você manda renderizar, antes do processador iniciar aquele procedimento que eu comentei de gerar a tua imagem, a memória RAM ela vai armazenar todas as informações como texturas, geometrias, tudo que vai ter na tua cena para jogar essas informações para o teu processador e gerar a tua imagem. E a memória RAM ela também é necessária para que você esteja ali rodando o teu Windows ou até mesmo um navegador de internet. E se você não tiver memória RAM suficiente, o que vai acontecer é, além de a tua cena poder fechar o teu programa, devido à complexidade, é que você também não vai conseguir fazer multitarefas. De repente, enquanto uma imagem renderiza, está escrevendo um texto, está mandando um e-mail ou assistindo um vídeo na internet. Então, com 16 GB de memória RAM, você trabalha de forma confortável. Hoje eu tenho no meu computador 32 GB, porque como eu gravo aulas também e faço tutoriais ao mesmo tempo que eu estou renderizando, 16 GB não seria suficiente. Mas para você começar seria o ideal. 8 GB eu acho que você vai começar a sentir um pouco de dificuldade conforme você for aprimorando os teus trabalhos. E para te dar um exemplo das informações da memória RAM, eu entrei num site aqui aleatório dos que eu passei, por exemplo a ChipArt, e eu vou entrar em uma máquina qualquer aqui. E ao entrar nas especificações de uma máquina, você vai ter a quantidade de gigas que essa máquina tem e também qual é a frequência, né? Você tem até aqui DDR4, antigamente nós tínhamos a DDR3, mas hoje todas as máquinas aí já estão vindo com DDR4. O importante é você verificar essa quantidade aqui de megahertz, que também é como se fosse os gigahertz lá do processador. Quanto mais aqui, mais potente essa memória é. E aqui a quantidade de gigas. Então essa máquina aqui, por exemplo, não que eu não fosse comprar, mas eu já compraria ela tendo a consciência de que eu precisaria aumentar a quantidade de memória. Então geralmente nessas máquinas aí você tem a opção de comprar depois, né, outros pentes de memória ali. E o ideal é que quando você compre uma máquina, você compre memórias da mesma frequência, da mesma marca, para você não ter conflito. Já abrindo aqui o site da Terabyte, né, vou entrar numa aba de Full Custom aqui, que é para você customizar a tua máquina. Então, por exemplo, uma máquina com Ryzen aqui, vou clicar em configurar, já pulando algumas seções aqui na parte de memória, em selecionar, eu recomendo aqui que você selecione as memórias de 8 GB, né? Então a gente tem aqui, ó, essa memória, e aí você vai vendo os preços, né? A diferença aqui, ó, de frequência. Então, por exemplo, essa memória aqui ela é de 8 GB, essa aqui também, porém essa aqui ela tem uma frequência melhor do que a de baixo. E essa daqui ela tá um pouquinho mais cara até. Então, de repente, essa daqui sairia mais em conta, por ela estar até em uma promoção aqui interessante. Então, eu poderia selecionar uma memória aqui e eu já colocaria logo duas para ter 16 GB, né? Então, seriam dois pentes de 8 GB para somar o total de 16. Então, essa é a minha dica para você com relação à memória RAM. A placa de vídeo ela vai ser responsável aí pela tua navegação durante o processo de modelagem. Então, quando você está modelando uma cena no SketchUp, por exemplo, conforme mais blocos você vai colocando, mais modelos, mais detalhados, a tua placa de vídeo ela precisa aguentar essas informações, né, essas quantidades de polígonos, para você conseguir navegar sem que a tua cena trave. Então, quanto mais potente for a tua placa de vídeo, mais coisas você vai poder colocar na tua cena sem ter travamentos ali dentro do programa. Ela vai influenciar também as renderizações feitas pela GPU. O que é uma renderização feita pela GPU? São renderizações em tempo real, né? Hoje no V-Ray a gente tem a opção ali de renderizar em tempo real, que é você ver a imagem sendo renderizada enquanto você está fazendo as suas alterações. Existem programas também que renderizam diretamente pela GPU, como é o Lumion, por exemplo. O Lumion ele é um programa que não vai utilizar o processador para gerar as imagens, e sim a placa de vídeo. Então, se você é uma pessoa que pretende trabalhar com maquetes eletrônicas, investir em uma boa placa de vídeo é ideal para você poder fazer o máximo de trabalhos aí, sem ter dores de cabeça na hora de trabalhar com uma cena mais complexa, ou até mesmo caso você venha a pensar em trabalhar em outros programas como o Lumion para fazer uma criação de vídeo e outros exemplos aí. A minha recomendação para você é que você invista em placas de vídeo da marca NVIDIA. Eu realmente não tenho como te indicar outra marca,
porque eu nunca utilizei outra marca, então nunca me deu problema. E as informações que você deve ter atenção na hora de comprar uma placa de vídeo são as quantidades de CUDA cores e a quantidade de gigas dessa placa também. Então, retornando aqui no site da Terabyte, na hora de escolher a sua placa de vídeo, vamos aqui selecionar e ver as opções. Você vai ter diferentes opções aí e vamos ver aqui pelas placas NVIDIA, né? Então as placas NVIDIA geralmente elas vêm aqui com a opção GeForce, né? GeForce GTX 1050. Essa é uma placa de 3 GB aqui. Então ela é 3 GB de vídeo. Essa daqui, por exemplo, 1050 Ti tem 4 GB de vídeo. Você pode ir verificando aqui, ó, as placas NVIDIA, elas têm essa questão da GeForce. E qual é a quantidade de gigas que eu recomendo para você? Hoje, já pensando aí no Lumen, na evolução do V-Ray também, com essa questão da renderização em GPU, eu recomendo que você tente investir em uma placa de pelo menos 4 GB para começar, tá? 4 GB já é uma placa muito boa, que vai te atender super bem e você vai ter bons resultados. Com relação às outras informações, que seriam os CUDA cores, eu não tenho aqui, por exemplo, no site da Terabyte, e o que você pode fazer é pegar aqui as informações, o nome, então, por exemplo, Galaxy GeForce GTX 1050, vou dar um Ctrl C e eu vou pesquisar sobre essa placa no Google, e a gente pode entrar também direto no site do fabricante aqui. Entrando direto no site do fabricante, a gente tem várias informações e o que me interessa é ver a quantidade de CUDA cores. Aqui embaixo no final, geralmente em especificação, você vai encontrar essa informação, ó, 896 CUDA cores. É como se fossem os núcleos do processador. A placa de vídeo ela também tem os seus núcleos, que são os núcleos CUDA. Então, quanto mais núcleos CUDAs, mais potente vai ser a tua placa de vídeo também. Eu vou pegar um outro exemplo aqui para a gente poder comparar. Vamos dar uma olhada em um outro modelo aqui de repente. Tem muitos modelos disponíveis aqui, né, na Terabyte. Vamos pegar essa GeForce RTX 2070. Então vamos dar um Ctrl C aqui. Vou fazer uma nova pesquisa e eu vou direto aqui no site da NVIDIA. Eles devem ter essas informações provavelmente aqui no final. Então, geralmente, lá no final da página você vai encontrar. Aqui temos uma opção de ver especificações completas, né? E tá aqui, ó, núcleos CUDA. Então, veja aqui a diferença, né? 2304 núcleos CUDA é muito mais potente do que aquela outra placa, além dela ter também 8 GB de memória. Outra coisa que você pode fazer é no próprio site da Chaos Group, né, onde nós pesquisamos sobre o desempenho dos processadores, pesquisar aqui também sobre a placa de vídeo e alternar aqui a opção para GPU. E aí você vai ter o tempo de renderização dessa GPU também, você pode fazer comparações de preço e tempo aqui. Isso já é uma base também para você poder escolher a sua placa de vídeo. Outro elemento que eu recomendaria fortemente para que você tivesse um computador para poder trabalhar com maquetes eletrônicas é um HD chamado SSD. O HD SSD ele é uma tecnologia que veio depois dos HDs, né, que você tem aquele discozinho lá. E ele é uma tecnologia muito mais rápida de transferência de arquivos e eu recomendo que você use ele como seu HD principal para instalar o seu Windows e os seus programas também. O que isso vai influenciar, né? O SSD ele vai fazer com que o teu computador ligue muito mais rápido na hora que você botar ele para ligar, que ele desligue muito mais rápido, que na hora de você copiar arquivos, né, fazer transferências de uma pasta para outra, ele vai te dar uma velocidade muito maior e até mesmo também na hora de você abrir um programa, caso você tenha esse programa instalado no teu SSD. Então geralmente você vai ter a opção de escolher um SSD ou não, né? Você tem um HD. O HD obviamente você vai ter que ter no computador, já falamos sobre ele. O HD é onde vão estar todos os seus arquivos. Então no meu computador, por exemplo, eu tenho um SSD onde eu instalo os programas, né? O Windows e tudo. Então já entrando aqui para ver as opções, você tem diversas opções e o que você deve se atentar é no tamanho desse SSD. Você tem opções de 120 GB, tem opções de 240. Eu recomendo que você não trabalhe com 120 GB. Se for para eu recomendar, eu recomendaria um SSD de 480 GB no mínimo. Por quê? Conforme você for instalando os programas, você vai começar a ficar sem espaço
Então, para você não ter problema, comece por um de 480 GB e trabalhe com um outro HD secundário para você salvar seus blocos, suas bibliotecas e outros arquivos que você precise salvar. Então, escolhendo um SSD de 480 GB, você já pode partir também para o seu HD, onde você já pode trabalhar com no mínimo 1 TB ali. Inclusive tem opções de 4 TB que são excelentes para você poder armazenar seus blocos e arquivos de clientes aí para você não ter dor de cabeça. Já complementando o tema HD, uma coisa também que eu recomendo para você ter, né, é um HD externo. O HD externo ele vai servir para você fazer seus backups e caso você venha ter algum problema não perder os seus arquivos. Então ele é uma excelente opção também. Eu tenho alguns HDs externos aqui onde eu faço backup dos meus blocos, dos meus arquivos de clientes que eu já terminei, né, o trabalho e eu quero limpar um pouco o meu computador. Eu costumo guardar esses arquivos aí pelo período até de 1 ano geralmente. Eu guardo e projetos maiores ali que eu gostei, que tem coisas que eu posso usar futuramente, eu deixo guardado aí nesses meus HDs. Para encerrar essa explicação sobre computador, eu vou deixar na descrição do vídeo um resumo de quais processadores que eu recomendo, né, o mínimo, uma configuração mínima para você começar a trabalhar e também qual é a configuração da máquina que eu uso hoje, para você poder entender e caso você queira comprar uma máquina igual a minha, saber qual que eu tenho. Antes de finalizar, nós temos algumas coisas que faltaram, além de tudo que eu já te passei, que vai ser a fonte, o cooler, já até atualizei o nome aqui que estava faltando, o gabinete e a placa-mãe. Eu não tenho como te explicar exatamente qual você vai escolher, porque isso já entra numa questão muito técnica. A placa-mãe ela vai variar de acordo com o processador que você for escolher. Se você for escolher um processador Intel, você vai ter que pegar uma placa-mãe compatível com o processador Intel, compatível com a placa de vídeo que você vai usar. A fonte ela também vai ser variável de acordo com os componentes que você vai usar. Alguns processadores exigem mais potência na fonte, outros menos. O cooler também vai de acordo com o resfriamento que a tua máquina vai necessitar, que o teu gabinete vai precisar, e o gabinete idem, ele vai depender do tamanho das coisas para se encaixar ali. Mas não se preocupe como que você vai saber quais elementos você vai comprar. Você precisa primeiro focar em escolher todos aqueles lá que eu te falei, pensando no teu tempo de render e os que eu estou te recomendando. E isso aqui, geralmente no site, eles vão te ajudar, eles vão já colocar ali para você quais são as opções disponíveis. Você pode também fazer pesquisas no Google sobre o modelo da placa-mãe que você está comprando, se você tiver mais de uma ali. Você pesquisando hoje no Google, você encontra muita informação de qual que é melhor, qual que é pior, comparativos, né? Mas geralmente se você tiver um técnico de confiança, ele vai te recomendar qual que seria a ideal também, qual o melhor gabinete, qual o resfriamento que você deve fazer e qual fonte você vai comprar para não ter problemas. Então, como isso entra numa parte muito técnica e também vai variar muito, eu recomendo que você procure o auxílio no site que você está comprando ou mesmo no técnico, e caso você entenda, já fica a seu critério também aí saber qual escolher. Bom, e agora para concluir essa aula, qual é a configuração ideal que eu te recomendo, né? Você vai entrar nos sites aí, vai procurar pelas marcas que eu te falei, vai fazer suas pesquisas, comparações de preço e tente achar uma máquina com um processador que tenha no mínimo 8 threads, independente de ser Intel ou AMD, e faça as suas comparações ali dos gigahertz, qual que sai mais em conta, qual que é melhor, veja os tempos de render. Tente começar com 16 GB de memória RAM para você não ter problemas. Placa de vídeo NVIDIA com pelo menos 4 GB e acima de 1000 CUDA cores você vai estar bem servido aí. Não esqueça do SSD de 480 GB e um HD também de 1 TB. A configuração do meu computador eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Então eu espero de verdade ter te ajudado com esse vídeo aqui, ter clareado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Lembrando para você que eu não sou técnico em informática. Isso tudo aqui que eu te passei foi experiência aí de pesquisas, né? Que eu fiz, máquinas que eu já comprei também, conversando com alunos. Caso você tenha coisas a acrescentar também, outras dicas de sites e até mesmo de configurações, fique à vontade para a gente enriquecer esse conteúdo aí usando a parte de comentários aí do canal. E não se esqueça também de se inscrever na minha lista de e-mails para não perder os próximos vídeos da série. Um abraço e até a próxima aula.